Olá, bom dia. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 5 e verso 2. Romanos 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A gente tem meditado sobre a graça nos primeiros capítulos da carta de Paulo à igreja de Roma, e esses últimos dias temos meditado em Romanos 4 e agora em Romanos 5. Em Romanos 4, a gente viu que Paulo, para falar da justificação pela fé, ele nos fala então, conta a história de Abraão e de Sara, e de como esse casal idoso, um casal idoso cuja mulher era estéril também, obtiveram a graça de ter um filho, mesmo tendo tantas impossibilidades. E esse filho é um presente de Deus, é um presente que Deus dá, é como um dinheiro que Deus coloca na conta desse casal, porque eles creram nele. O Abraão é justificado, também é considerado justo diante de Deus, mediante a fé, a confiança que ele colocou no Senhor. Não que ele tenha feito coisa alguma, inclusive para ter um filho como Isaac, não havia nada que ele pudesse fazer, porque a esposa que Deus havia escolhido para dar aquele filho para ele era a Sara, e a Sara era estéril, e já fazia uns 40 anos que eles esperavam, e se não fosse um milagre de Deus, eles não teriam recebido aquela bênção. A maior bênção que Deus quer nos dar é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso tudo passa pela justificação pela fé. Nesse texto aqui de Romanos, capítulo 5, é muito interessante porque é a continuação do capítulo 4. E ontem a gente viu que nós temos a paz com Deus através de Cristo Jesus. E ele diz que é através desse mesmo Cristo que nós temos então agora acesso à graça de Deus. A palavra, o verbo entrar, ter acesso aqui, era uma palavra que era utilizada para falar da introdução de alguém na presença do rei. Cada vez que alguém era trazido na presença do rei, era essa expressão que a gente quer utilizada na língua grega. Então, o que está acontecendo aqui é que a graça de Deus nos introduz na presença do rei, o rei dos reis. O Filho de Deus nos leva à presença do Pai, nos leva a estar com o Pai diante do trono. Diante do trono faz pensar num certo grupo musical, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando diante do trono de Deus, realmente onde nós podemos entrar com a ajuda do Senhor. Ele é aquele intercessor, ele é a ponte, é ele que nos liga ao Pai. Aliás, ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não é mesmo? Então, sem o Cristo, nós não podemos chegar na presença de Deus. Nenhuma outra pessoa, nos evangelhos, nenhuma outra pessoa pode fazer essa intercessão. Só Cristo pode nos levar à presença de Deus. Foi ele mesmo quem disse, sem mim ninguém pode vir à presença do Pai. Então, se o Senhor falou isso, a gente tem que crer, né? Porque ele não mente, nunca. E na palavra de Deus a gente vai encontrar duas outras vezes, pelo menos na carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos encontrar dois outros textos que nos falam também desse acesso que nós temos, o acesso que a graça nos dá. Quando a porta se abre, Deus nos leva, através do Cristo, à sua presença. E a outra vez que eu gostaria de citar é no capítulo 2 de Efésios, Efésios capítulo 2, verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ambos temos acesso ao Pai, de novo encontramos nossa palavra entrar, ter acesso, e aqui ele está falando de ambos, porque nesta carta Paulo está mostrando que a igreja de Cristo é composta de povos de todas as línguas, todas as nações, e aqui ele vai principalmente falar dos judeus e dos não-judeus. Então aqui são ambos, uns e os outros. A igreja sempre fala de ambos, sempre fala de uns e de outros. Não é só o privilégio de alguns, é o privilégio de todos aqueles que entraram pela porta da salvação, de todos aqueles que são nascidos do alto. Nós temos um privilégio muito grande aqui na nossa igreja batista, que é uma igreja francesa, mas que acolhe aproximadamente 25 nacionalidades diferentes. Alguém já contou
que nesses últimos tempos, ano passado, este ano, tivemos 26 nacionalidades diferentes e aproximadamente 15 a 20 línguas diferentes. Não é uma igreja grande, porque não existem muitas igrejas grandes aqui na França. As igrejas são pequenas. Mas é muito interessante ver que pessoas do Oriente Médio, daqui da França, de outros países da Europa, da América do Norte da África e da América Latina podem viver juntos, cultuar juntos, estudar a palavra de Deus juntos, utilizando a língua em comum, que é o francês, e há uma grande unidade, um grande amor entre nós. Porque todos nós, em Cristo, temos acesso à mesma graça. Olha que coisa linda, né? Temos acesso à mesma graça. E João tem uma visão incrível dessa igreja diante do trono do Cordeiro, no livro de Apocalipse, onde todas as diferenças culturais, até religiosas, porque não é a religião que nos introduz na sala do trono, é Jesus Cristo, né? Religião não nos introduz em lugar nenhum, na verdade. Só nos leva para o fundo. Mas Cristo nos leva para a sala do trono. Talvez vão querer me apedrejar, mas eu moro muito longe, a pedra não vai chegar até aqui. Então, não se preocupem com diferenças. Todas essas coisas passam com o tempo e Jesus, na verdade, já as eliminou na cruz do Calvário. Aleluia, né? Capítulo 3, verso 12 da mesma carta de Paulo à igreja de Éfeso. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Temos ousadia e acesso com confiança. Olha que coisa linda. Nós podemos entrar e não é uma visita ocasional. Não sei se você já ouviu esse tipo de oração, mas se você ainda faz esse tipo de oração, pare agora mesmo em nome de Jesus. Aquele tipo de oração assim, Senhor, entrando novamente em tua presença. Eu já ouvi isso quando era pequeno. Vai ver que você também já fez esse tipo de oração. Olha só. Não faça mais, porque não é necessário. Porque uma vez que Jesus te introduz na presença de Deus, minha gente, você não sai nunca mais. E se você ainda não está, é porque você ainda não entrou. O acesso é permanente. Não tem essa de sair. O domingo você está na presença de Deus, né? No culto, ou na missa, ou não sei, numa reunião cristã. E depois você sai e vai fazer outra coisa. Não existe isso. Jesus nos introduz na presença do Pai e pronto. Você não sai. Sair para quê, minha gente? Fazer o quê lá fora? Nada. Lá fora só tem morte. Presença de Deus é para ficar. E a gente fica. Não porque a gente tem força para ficar. É porque Deus nos dá essa força. O Espírito Santo que habita em nós nos dá essa força para permanecermos. Porque sair de lá é lama, é perdição, é inferno mesmo. E eu gostaria de terminar contando essa, sempre tem uma parábolazinha, né? Um dia alguém toca a campainha da sua casa e aparece uma criança lá, uma criança que você nunca viu, você não sabe de onde vem, não conhece o sobrenome da família, pode ser uma criança estrangeira, uma criança da rua, você não sabe quem é. Então, você não vai abrir a porta da sua casa e dizer, entra menino, vem comer com a gente, dormir, ficar aqui. Não. Ou você chama a polícia, ou você tenta descobrir o sobrenome da pessoa, se ela conhece o endereço, para saber de onde vem essa criança. O que uma criança de 5 anos está fazendo na porta da sua casa. Mas se um dia o seu filho que tem 6 anos ou 5 vem com uma outra criança, bate a porta, você abre a porta e eles entram. Porque aquela criança que está com seu filho possivelmente é amigo do seu filho, da escola ou do bairro. O seu filho introduz o amigo dele na casa do pai. Quando Jesus entra com o seu irmão, com a sua irmã na casa do pai, Deus abre a porta e a gente comparece diante do trono de Deus. Nosso irmão mais velho nos introduz na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.